Salve nação, saudações rubro-negras. O que será que a imprensa está falando da vitória do Flamengo sobre o Corinthians? Não sei, vamos ver agora este corte do programa Sport Center da ESPN Brasil. O Felipe separou para mim este corte e a gente vai ver aqui e agora o que o Mauro Naves, o Zinho, quem mais está no programa? Não sei, não vi o vídeo ainda, vamos ver agora, galera. Vamos lá, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho se você é Flamengo, se você é rubro-negro, seja bem-vindo, faça os seus comentários e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. As imagens aqui são da ESPN Brasil Grupo Disney, link aqui na descrição como créditos. Depois do corte eu vou falar o que eu achei do jogo, tá bom? Vamos lá, simbora. Então, não está posicionado corretamente, mas ainda há um desvio, enfim. E o Léo muito feliz, né? Muito feliz. Sim. E vai ficar no crédito do Sampaoli, que ele queria sair. O Sampaoli, que não tinha mais como substituir, também falou o quê? Fábio, vai lá para frente, a altura do Léo. É o 6º gol dele pelo Flamengo, o 5º de cabeça. Então é o seguinte, vai lá jogar de centroavante, fica aí, ajuda a fechar um espaço e tal. Quem sabe acontece alguma coisa. Aconteceu o gol do jogo. Então fica aí o mérito pro Léo. Eu não digo nem pro Sampaoli, porque ele também não tinha o que fazer. Eu vou mandar o cara lá para frente mesmo. Mas enfim, pro Corinthians um castigo que, assim, voltaria com outro espírito de lá, claro, deixaria o Flamengo... Pela luta, pelo fato de ter equilibrado o jogo, deixaria, né, o problema pro lado de lá, pro Sampaoli, para as sim. reclamações, para um Flamengo que não conseguiu... Eu acho que não conseguiu se impor. Ficou com a bola. Mas ele não se impôs como se impôs, por exemplo, bem e forte contra o Fluminense, né? Sim, se você tem a bola 65% contra 35%, finaliza menos que o adversário, que ok, vai só no contra-ataque, mas 10 contra 15, é sinal que você não estava tão contundente ali, né? Não teve aquela história... E acho que no primeiro tempo, nem no gol, nenhum time estou no gol, assim, para ter defesas e tal. Enfim... Mas é do futebol, cara. E também nessa de justo ou injusto, né? O Flamengo acho que não foi justo empatar com o Fluminense, merecia ter vencido. Como o Corinthians, talvez a justiça seria uma vitória do São Paulo semana passada na Neoquímica. Do futebol. Mas o termo que a Mari usou, que foi um castigo, o corintiano se sente castigado mesmo. É isso, o gol Bruno. Sofrido no final, né, Fábio? É isso. Boa noite a você, a Mari, Maurozinho, boa noite a todos. Eu vou chamar a atenção um pouquinho primeiro o Flamengo, Bruno, que sente muita falta do Everton Ribeiro e Arrascaeta, né? Então, a gente sentiu hoje um Flamengo com pouco poder de criação. Então, é um time que jogou com volantes no meio de campo, né? Que fez uma marcação, que teve um domínio de bola, um controle ali do meio de campo, um pouco mais de posse, mas que sentiu falta dessa criatividade de Everton Ribeiro e de Arrascaeta. Coube um pouco ao Gerson fazer essa movimentação, que não foi nessa questão criativa, ele não teve tão bem, o Gabigol teve que sair um pouquinho da área, de costume, mas aí acabou ficando um pouco mais distante do Pedro. A gente fala um pouco sobre o castigo que o Corinthians sofreu, porque é um gol nos acréscimos. Eu acho que a dor maior é essa, né? Porque, como o Zinho falou, o Flamengo poderia ter feito um gol durante os 90 minutos, o Corinthians teve chances mais claras de fazer, e aí o Mauro tocou muito bem na questão do Yuri Alberto, que parece que ele não está tão confiante como aquele Yuri que a gente espera, principalmente em jogadas muito próximas ali frente a frente com o goleiro, mas fica um sabor de castigo para o Corinthians, para o corintiano, porque é um gol nos acréscimos, um gol de um zagueiro, como a gente observou, que estava machucado, né? Então, assim, então você tem um cara ali, um atleta que está sentindo um problema de lesão, e aí você vê o Gil e o Murilo acabaram ficando meio que estacionados ali, acabaram nem disputando a bola com o Léo Pereira, que tem essa qualidade ofensiva também. Então, assim, seria bom para o Corinthians ter empatado o jogo? Com relação ao resultado da pontuação, não, porque o Corinthians permaneceria na zona de rebaixamento, mas foi um time que produziu muito mais do que vinha produzindo. Então, seja com um empate que poderia acontecer com uma derrota, eu acho que fica isso. A gente observar de que o Corinthians jogou melhor do que vinha jogando, que foi um time que se posicionou melhor no sistema de meio campo, que deu mais segurança para os seus defensores, que teve em jogadas de contra-ataque, principalmente nos pés do Roger Guedes, momentos importantes dentro da partida. E o Flamengo conseguiu a vitória, 3 pontos importantes, que se espera do Flamengo brigando na parte de cima da tabela, mas é um time que sentiu muito falta dos seus principais armadores ali,
e que no jogo de hoje teve um controle um pouco maior da posse, mas na criação acabou deixando um pouco a desejar. Porque o Arrascaeta estava escalado, né, Zinho? Aí no aquecimento ele sente uma lesão, não entra em campo e o escolhido é o Vitor Hugo. Isso vem acontecendo até no Flamengo, essa questão, né, Zinho? De no aquecimento precisar ter uma substituição. Recentemente com o Gerson. E aí ele até improvisou o Ayrton Lucas, não foi? No meio. E dessa vez ele escolheu o Vitor Hugo. Nesse sentido não deu resultado? Faltou criação ali pro Flamengo, Zinho? Faltou, assim. Me chama a atenção que ele não opta pelo Everton Cebolinha, né? Que é um jogador mais agudo, que faz com que a defesa adversária fique mais espaçada, porque ele vai ficar mais aberto pela esquerda. É claro que esse corredor fica muito por Ayrton Lucas, que fez até um bom jogo, mas ele opta e tem uma confiança no garoto, né? A gente vê que o Sampaoli, né, desde a sua chegada, tem dado essa chance para o Vitor Hugo, que é bom jogador, joga um pouquinho mais por trás, às vezes joga mais à frente, hoje foi um pouquinho mais adiantado, estava fazendo um jogo justo, correto, mas não teve essa infiltração na área. O Pedro também não está na sua melhor forma, deu para perceber isso, sua movimentação. O Capita falou muito bem, o Gabigol hoje se transforma mais num meia do que num atacante, né? Sai muito da área, demais às vezes. E assim, você fala, não tinha o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, e por isso ele saiu mais. Eu não acho muito que foi isso, não. Já é o jeito dele mesmo. Ele já está com essa característica de jogo, de ficar se movimentando, sair muito. Acho que até ajuda, porque o Léo Pereira foi fazer a função que era dele, né? Porque quando o Pedro sai do jogo, ele coloca o Everton Cebolinha aberto, o Gabigol não fica dentro da área para ser o centroavante e nem a característica dele, essa bola aérea, subir de cabeça com os zagueiros. E por uma questão do jogador estar sentindo cãibra, o treinador optou por não tirar ele do jogo, porque eu estava vendo aqui, ele poderia mexer, né? Só tinha feito 3 substituições o Sampaoli. Não podia mas mexer, ele fica no jogo e fazendo a função de centroavante, acaba castigando o Corinthians no final do jogo. Mas isso foi uma alternativa que ele encontrou ou é porque estava uma bagunça ali em campo? Como é que vocês veem? Eu não sei, assim, eu não sei precisar essa informação. Quem está errado quem está certo ou errado é a gente ou o Zinho, porque parece que o São Paulo ele troca 3 jogadores em momentos diferentes. São usados, né? São usados. E aí ele teria só o intervalo, então ele não, entendeu, Zinho? Sim. Ele não poderia trocar mais um jogador, porque ele troca um jogador de cada vez. Isso, você me e aí corrigiu. o Léo Pereira, é até não engraçado. Pelo número de substituições, mas pelo número de paralisações. Exatamente. E aí o Léo Pereira, ele pede substituição. Mas aí não deixa de ser um erro, né? Isso, sim, ele gerenciou errado, Ele gerenciou erado. E aí você vê que ele fica até um pouco desesperado, mas ele fica meio perdido um pouco o São Paulo com a Por isso que eu disse lesão do Léo Pereira. Não sei se é crédito pro São Paulo não, porque essa de mandar o Léo para centroavante... Nenhum. Ele mandou ele usou. Ele usou errado, né? Ele fez aos 53, tá? A substituição do Pedro pelo Everton. Saiu o Everton, entrou o Pedro. Aos 63, sai o Pulgar para entrar o Vidal. Isso. E parte do Maracanã até vaiou, né? A substituição. E depois aos 83 coloca o Matheus Gonçalves. Então ele não poderia fazer uma nova substituição, não pelo número de substituições, mas pelo número de paralisações. Isso. E é o movimento correto, né? Porque você tem um zagueiro que está sentindo um problema. E ele vai ficar muito mais exposto no sistema defensivo, porque se precisar de uma jogada de velocidade, ele não vai conseguir. O risco de se machucar, ter uma lesão mais grave, ou o risco de colocar o seu jogo em xeque. Então é um movimento natural. Filho, você não está aguentando, Léo, não está aguentando correr? Então vai lá para frente. Mas aí o que ajuda o Flamengo é que o Léo é muito bom nesse movimento ofensivo. Então, assim, você vê, ele mesmo machucado, ele conseguiu achar uma impulsão, achar um posicionamento, como o Zinho falou, que o Gabigol muitas vezes não tem como camisa 9. Oizinho, oi. Eu lembrei do livro do Levi. Essa. É um burro com sorte, né? É quase isso. Ele gerenciou errado o Léo Pereira ele fala que talvez o Léo queria ser substituído, e aí ele ameaça que vai sair, mas aí vem a informação que ele não poderia sair. E aí tem esse movimento pra frente. O Léo, quando ele faz o gol, ele até brinca, depois ele dá um sorriso pro banco. Brinca não, eu acho que ele queria de novo. Ele pede substituição de novo. E o cara fala, não, fica aí, porra. Sim. Não pode sair, fica aí. Então foi uma vitória no acaso? Bruno, se o Léo Pereira, se o São Paulo tivesse mais uma substituição... Se o Léo Pereira não tem cãibra, não tem gol. Tivesse saído do jogo, ou se o Léo Pereira não tivesse tido cãibra e permanecesse no sistema defensivo, eu acho que aí a gente
É porque quando ele mexe no Pedro, ele perde uma referência, né, diária, assim. Ele não ia fazer esse gol de cruzamento. É o que o Zinho falou, né? O Gabriel, ele já não é esse cara dessa característica da bola aérea. E mais ainda, ele tem buscado muito jogo fora da área, né? Para justamente participar um pouquinho mais da produção do Flamengo. O Flamengo, já há um tempo, nessa temporada principalmente, ele é um time que não trabalha mais a bola pelo meio. Porque treinadores e movimentações buscando muito lado do campo. E aí hoje, com a Ayrton e o Gerson caindo muito para a esquerda. E aí no segundo tempo o Gerson vai para a direita. Já não tem o Ribeiro, sem o Arrascaeta. Entra com... O Flamengo tem muitos volantes e volantes de qualidade, mas não são volantes que têm a criação, a criatividade, o trabalho por dentro. Então o Flamengo ele perde esse tipo de jogo, ele ganha pelos lados do campo, mas aí o Gabriel ele fica nessa inquietude de tentar participar um pouquinho mais. Então qual que é a sensação que o Flamengo sai do jogo, Mari? Porque você definiu muito bem que o corintiano se sentiu castigado com o gol sofrido. Como a gente lembrou aqui, contra o Remo, por exemplo, o corintiano foi premiado. Sim. Contra o Fortaleza, foi premiado. Eu acho que o Flamengo foi premiado hoje também, mas não premiado... Do jogo, né? Mas não premiado... O Corinthians estava perdendo pro Fortaleza. O Internacional foi premiado também, né? Lá no Beira-Rio contra o Flamengo, fazendo aquele gol no finalzinho, né? Gol irregular ainda, por sinal. E aí acha um gol ali no final. Isso, do Yuri, no bate-rebate ali, que o Fernando Miguel sai de uma forma errada, é exatamente isso. Porque, assim, numa atmosfera normal, né, no cenário normal da partida, antes do jogo, era uma vitória do Flamengo diante do Corinthians. Antes da partida, contexto de Maracanã, o encaixe do Sampaoli, ele aparecendo muito mais do que do Vanderlei. O Vanderlei com muitas dificuldades. Fluminense, exatamente, né? Vem de um jogo muito bom diante do Fluminense, estão apresentando melhoras muito mais do que o Corinthians. Mas o jogo ele vai acontecendo ali depois que a bola rola. Então acho que o Flamengo ele demora um pouquinho para entender essa intensidade do Corinthians, porque o Corinthians hoje entrou com uma intensidade dos seus jogadores. O Vanderlei ele rejuvenesce a sua primeira linha defensiva, ele troca os laterais, ele coloca o Bruno, ele coloca o Bidu, então ele perde um pouquinho do poder de Fábio e Fagner na frente, mas ele entende o momento de dar um pouco mais de sustentação defensiva também. E ainda tem o apoio. E é um jogo que apresentou muito mais aproximação. O Corinthians, por mais que ele não ficou com a bola, o forte desse Corinthians é da aproximação dos jogadores de frente. Ele conseguiu fazer isso e criou as melhores oportunidades. Bom, tudo é do futebol, como você citou aí, Bruno. Fortaleza ia sair com uma vitória, de repente o goleiro, que é bom goleiro, se confunde ali com o zagueiro, a bola sobra pro Yuri, é fatalidade, é do jogo. Você pega hoje, o Bruno Mendes estava muito bem de lateral. O Cebolinha cruza já em cima do Fagner. Não sei se o Bruno estivesse no jogo também, talvez diminuísse ali, desse o bote, o Cebolinha ia tentar tocar para trás, ou enfim, entendeu? Mas estava o Fagner ali e não o Bruno, que tinha feito uma boa partida, porque ele, Bruno... sentiu cãibra, não foi? Saiu. E o Léo, claro, estaria lá atrás. Quando cruza para o gol, tem o Léo, eu acho que o Zinho chamou a atenção, eu acho que o Gabigol não está nem dentro da área. São 3 jogadores, eu acho que do Flamengo, para esse cruzamento. Não. Ele não, né? O Léo Pereira está entre 2 do Flamengo e entre 2 do Corinthians ali, do Murilo. Mas não é o Gabigol, nem do lado nem do outro, ou seja... Se não tem a referência do Léo, que o Léo ficou pedindo bola. Quando ele vai para Não, foi. Quando ele vai para centroavante, ele fica pedindo a bola. Ele fica pedindo a bola. Então, talvez o Cebolinha fizesse outro tipo de jogada. Se não tivesse a referência. Não tinha o Pedro. O Gabigol não vai para a área. Se não está o Léo lá, grande, bom de cabeça, talvez fosse outra jogada. Agora, é claro. Do jogo, amigo. É do jogo. Aconteceu. Acho assim que, independentemente do resultado, claro, vai causar uma grande frustração, mas dá uma animada no Corinthians. Porque quem estava derrubado é o Corinthians. Né? Hein? Não apaga o desempenho de hoje. Não apaga. Se tomou um gol, o resultado é ruim, um ponto a mais, é sempre um ponto, ok? Não ia sair da zona, não interessa, mas era um pontinho. Mas, sabe, dá para sentar agora e falar, gente, viu o jogo que a gente fez? Dá para fazer lá fora. Foi o melhor jogo? O Zinho levantou isso, a Mari falava... Do Luxemburgo, a gente vai falar aquela velha frase, né? Jogou como nunca e perdeu como sempre. Boa, Mauro. Para o Luxemburgo, para essa época de agora, é isso. Jogou como nunca, porque não tinha jogado tudo isso ainda aí nesses jogos. Não só com o Luxemburgo, acho que nem com o Lázaro também. Vou pensar num jogo assim intenso do Corinthians. Com o Cuca, perde um para o Goiás. Depois empata com o Remo ali na Bacia das Almas também. Então, assim... Por um longo período, eu acho que ainda mais se tratando fora de casa, onde o Corinthians não costume bem, foi a melhor apresentação de um bom período. Não vou falar que da temporada teria que pensar aí no Campeonato
Paulista, em que o Corinthians também não foi lá essa maravilha. Mas faz tempo que não jogava assim. Faz tempo que não jogava assim, mas... E estava enfrentando o Flamengo, no Maracanã lotado, enfim, tinha toda uma circunstância mais pesada, né? Do que aquele que em casa não conseguiu classificar em cima do Ituano. Então você imagina a diferença desse jogo. Mas eu penso que, assim, com a experiência do Luxemburgo e tal, eu acho que ele vai juntar a turma ali e falar, agora tem que se entregar como fizeram aqui, agora a gente vai lá para a Argentina para fazer o mesmo, quem sabe lá a gente leva um pouquinho de mais sorte, um pezinho do Yuri ou do Roger acontece ali num contra-ataque, dá para ganhar e tal. Porque se vai lá hoje, eu vou falar a verdade, do jeito que vinha o Corinthians, muito corintiano, eu estava com medo de voltar hoje lá com 4-0, vai. Tomar um balaio. Essa é a preocupação. Não era uma preocupação? Não era, Fabio? Era, lógico que era, porque a circunstância. Esse Flamengo, você viu o que ele fez contra o Fluminense? Nossa, contra o Corinthians, então vai ser... Aí se toma essa goleada, aí realmente... Não vou dizer que tem que mandar o Luxo embora, que para mim não resolveria se fosse o caso. Mas voltaria arrasado e tal, para ter que viajar e tal. E já estava difícil encontrar explicações, né? Isso. Para justificar o desempenho do Corinthians, né? É ruim, é frustrante para o Corinthians, é castigo ou não é castigo, é do futebol, mas o ambiente vai estar melhor nessa volta. Galera, estou aqui com a escalação do Flamengo na mão, só para a gente analisar as opções que o Sampaoli tinha no banco, né? Veja bem, ele tira o Eric Pulgar, que estava sentindo, ele estava mancando em campo, e ele coloca o Vidal, e a torcida xingou o Sampaoli, tá? E a maioria da torcida não concorda com essa substituição, inclusive eu. Acho que o Vidal está jogando muito mal, não acrescenta em nada quando entra, né? Por que ele não colocou o Matheus França, que estava no banco? Quem mais estava no... vamos lá. Quem estava no banco do Flamengo hoje? Matheus Cunha, Varela, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Pablo e Felipe Luiz. Vidal, Victor Hugo... Não, Victor Hugo saiu jogando, né? Por causa da lesão do Arrascaeta, tá? Então, essa aqui é a escalação, mas tem essa ressalva aqui. Tava o Matheus França, o Matheus Gonçalves, o Cebolinha e o Marinho. Cara, se ele tira o Pulgar, todo mundo viu que o Pulgar tava mancando, né? E precisou sair. E coloca o Matheus França, melhoraria o time, cara. O Vidal não acrescenta em nada e é por isso que a torcida pegou no pé do Sampaoli hoje no Maracanã. A respeito do jogo, cara, o Flamengo ele teve um comecinho ali dos 5 primeiros minutos do primeiro tempo ruim. Corinthians fez uma graça, depois o Flamengo dominou até os 25 minutos do primeiro tempo. Depois desses 25 minutos do primeiro tempo, o Corinthians voltou a fazer uma graça, ameaçar o Flamengo. O Flamengo deu uma melhorada no finalzinho do primeiro tempo, né? Criando oportunidades com Gabigol. O Flamengo criou 3 oportunidades de gols no final do primeiro tempo, né? E depois, cara, na hora que volta pro segundo tempo, o time do Flamengo voltou muito relaxado, muito à vontade, muito desanimado, sei lá, muito apático, né? E o Corinthians criou várias oportunidades e poderia ter feito gol. A saída de bola do Santos, por exemplo, ocasionou 2 chances, né? Só não foi gol do Corinthians porque o próprio Santos, que errou na saída de bola, se recupera no lance e faz 2 defesas em seguida. Mas assim, foi um jogo bem ruim do Flamengo. Se você for analisar no contexto geral, foi um jogo fraco do Flamengo, né? O Flamengo não jogou tão bem assim e vencemos. O mais importante é que vencemos. Estamos em 6º lugar no Campeonato Brasileiro com 12 pontos em 7 jogos. Os outros times também tropeçaram. O Fluminense perdeu para o Botafogo, tropeçou. O Palmeiras empatou com o Santos, tropeçou. Palmeiras tem 15 pontos, Fluminense 13 pontos. Atlético Mineiro venceu, tem 13 pontos. Então o Flamengo está ali, está coladinho nos principais times que brigam pelo título do Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo, cara, não vai ter força para se manter na ponta, né? Ele está com 18 pontos, tem uma certa gordura, mas o Campeonato Brasileiro está apenas na 7ª rodada, né? Faltam ainda 31 rodadas e muita coisa vai acontecer até lá e o Botafogo não tem time para segurar a liderança do Campeonato Brasileiro. Vai cair, uma hora vai cair de rendimento, né?
E com isso o Flamengo ele tem que ir ganhando confiança. Mesmo jogando mal, venceu hoje o time do Corinthians, né? Parabéns ao Léo Pereira que permaneceu em campo, não tinha como ele sair, né? O Sampaoli já tinha feito 3 paradas e o permitido é 5 substituições em 3 paradas. Como ele utilizou 3 substituições em 3 paradas, ele perde o direito de substituir mais 2, né? E com isso o Léo Pereira ficou em campo e fez o gol da vitória do Flamengo no finalzinho. Isso que é o mais importante. Valeu, galera, tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!